Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer esse vídeo para tentar responder uma pergunta que quando eu era aluno de ensino médio, estava começando ali a estudar um pouco de gravitação e tal, um pouco de cálculo também. Eu tinha essa pergunta e não sabia responder bem claro, né? Era um pouco confuso para mim. Eu vou tentar explicar da melhor forma que eu puder aqui, tudo bem? Então, basicamente, a dúvida é a seguinte: vocês, em geral, são apresentados na escola a duas fórmulas, né, dois resultados para cálculo de energia potencial gravitacional. Um é esse resultado aqui, certo? MGH, ou se você usar, por exemplo, coordenada vertical como Z ou Y, né, pode ser MGY, MGZ, né, mas o produto da massa vezes a aceleração da gravidade local vezes a altura. Né? Então a gente observa, a gente recebe, né, essa fórmula aí pronta para a gente da energia gravitacional. É intuitivo, é claro que ela aumenta com a altura, mas a gente também é apresentado, né, numa escala aí de mais de gravitação, astronomia, essa fórmula aqui, menos m menos gzão, né, que é constante gravitacional, uma massa 1 vezes uma massa 2, normalmente essa é uma massa muito maior que a outra, por exemplo, no sistema Sol-Terra, né, o emissão é a massa do Sol, emizinho é a massa da Terra e o raio é a distância entre os dois astros. Né? Então a gente tem tanto uma expressão para o cálculo da energia gravitacional em pequenas escalas e em maiores escalas você tem uma outra expressão para a energia gravitacional. E outra pergunta que as pessoas falam que ficam desconfortáveis é a seguinte: qual que é o significado físico de ter uma energia gravitacional negativa, né? Que esse sinal aqui de menos, tudo bem? Então a gente vai tentar explicar um pouco esses pontos, né? Em geral são dúvidas de muita gente. Eu vou precisar de um pouquinho de cálculo, mas nada demais. Se você não souber cálculo, acho que você pode até assistir o vídeo mesmo assim. E uma outra coisa, você vai pegar tudo, né? Mas você vai aprender bastante aí se tudo der certo. Tudo bem? Então você tem duas situações. A situação 1 seria essa situação aqui de uma aceleração da gravidade g, né, aproximadamente constante, que seria essa parte aqui. Né? Então percebam que eu tenho um g aproximadamente constante. Então qualquer corpo que eu soltar, ele vai cair com uma aceleração constante dada por g, né? Pelo menos em primeira aproximação. Tudo bem? E aí, nessas circunstâncias, você tem que o peso ele se identifica com a força gravitacional. Tudo bem? Aqui tinha que ser um G. Certo? E essa força gravitacional ela se caracteriza por... Eu defini aqui um eixo Z na vertical. Seria menos mg e Z chapéu. Né? Z chapéu versor vertical para cima. Certo? E eu coloco, então, menos G multiplicando. Então, menos mg é o módulo. O menos me diz que é vertical para baixo. E o Z chapéu é a forma como eu escrevo aí a direção vertical para cima. Tudo bem? Então, peso é a força gravitacional e é dada por isso. Tudo bem? Primeira aproximação. E essa trajetória aqui, nós temos que ela é um resultado bem conhecido. Eu não vou demonstrar aqui. Essa trajetória aqui é uma parábola, tudo bem? Então essa aqui é a primeira circunstância, né? Essa primeira situação aqui é uma situação que ela é, basicamente, ela depende dessa aproximação aqui da gravidade aproximadamente constante, ou seja, você está ali na vizinhança da superfície terrestre. A segunda situação é um pouco diferente dessa, né? Então agora eu estou numa situação de mais macro, em que eu estou olhando ali, por exemplo, o comportamento de astros ao redor de outros, né? Ou seja, naturalmente eu estou numa situação em que essa aproximação de gravidade constante, né, do campo gravitacional constante, o G, ela não é mais válida. Então eu tenho, por exemplo, aqui uma trajetória, tá bem exagerado, tá? Por exemplo, da Terra ao redor do Sol. Vamos colocar aqui a Terra. Certo? Em que ela descreve uma elipse, né? A excentricidade está exagerada, né? Mas você tem uma região que está mais perto do Sol, o periélio, e o afélio, uma região que está mais distante. E aí, naturalmente, não posso supor que a gravidade é a mesma em todos os pontos. E aí eu preciso de uma outra expressão.
Tudo bem? Que aí a gente vai usar, por exemplo, a força gravitacional pela lei da gravitação universal de Newton, né? Que diz que a força é diretamente proporcional ao produto das massas, ou seja, tem esse produto aqui, mzão, mzinho, em cima, né? Então diretamente proporcional, e inversamente proporcional ao quadrado da distância, que tem o r ao quadrado embaixo, né? Para eu passar de uma proporção para uma igualdade, eu tenho uma constante g, que é a constante de gravitação, e aí, mais uma vez aqui, a gente vai ter um r chapéu, que vai ser a direção em que esse r cresce, então o r chapéu está aqui, né? Um versor unitário nessa direção, e o menos na frente quer dizer que a força é atrativa, ou seja, essa força aqui é uma força de atração em direção ao Sol. Tudo bem? Então, basicamente, é o jeito que a gente escreve vetorialmente essas forças aqui. Eu estou tomando um pouco mais de cuidado com isso, porque da demonstração que eu vou fazer, eu preciso ter esses sinaizinhos bem azeitados, certo? Então, vamos, antes de falar, deduzir a fórmula e demonstrar, a gente precisa comentar um pouquinho sobre como se deduz a ideia de uma energia potencial. Então, como é que se define uma energia potencial? Basicamente, você vai definir energias potenciais quando você tem uma força conservativa. E como é que a gente calcula ou a gente define uma força conservativa? Quando a gente mostra que uma determinada força é conservativa. Então, suponha que eu tenho aqui um ponto de partida A, um ponto de chegada B. Nós podemos ir de A a B por diferentes caminhos, caminhos Cs, né? C1, C2, C3, cada um aí desenhado de uma cor. E que a partícula que vai realizar esses caminhos, ela é sujeita a um determinado campo de forças. Em cada ponto ali eu posso ter uma força gravitacional, elétrica, elástica, enfim, qualquer coisa, né, que dependa ali das posições. Um determinado F que depende da posição R flechinha, né? Ou seja, dado uma posição R, eu tenho uma força F, né? Então, e aí eu posso calcular o trabalho realizado pelo campo de forças nessa partícula. E esse trabalho é basicamente um produto força vezes deslocamento, né? Força vezes um dr. Esse dzinho é uma variação infinitesimal, né? Então uma variação, né? Um delta R, que eu posso imaginar muito pequeno. Eu vou sempre multiplicar minha força pelo deslocamento com esse produto aqui, um produto interno, né? Com aquele cosseno θ, do ângulo que faz. Eu defino isso como produto escalar entre dois vetores, que já imbui esse cosseno θ, e eu integro isso, eu vou somar em todo esse caminho aí, C1, C2, C3. Tudo bem? E a ideia das forças conservativas é que este trabalho que eu defino, né, de forma rigorosa como integral ao longo de todo o caminho. Então isso aí é um somatório do trabalho feito em cada pequeno trecho desse aqui. E eu posso dividir infinitamente e eu vou somar cada uma desses pequenos trabalhos em cada trechinho até o infinito aí, com pedacinhos infinitamente pequenos. Eu posso fazer isso para este caminho, eu posso fazer isso para este caminho C3, tá? Posso fazer isto para esse caminho C2, tudo bem? Então percebam que do jeito que eu estou formulando, essa integral ela dependeria do caminho, no caso genérico, né? Mas no caso em que eu estou lidando com forças conservativas, ela independe do caminho, ou seja, só depende do ponto inicial e do ponto final. Tá? Então só depende do ponto inicial A e do ponto final B. Né? E aí nós podemos escrever essa integral como uma diferença de funções, né, que eu vou dar uma função para cada ponto. Então essa integral aqui, que só depende do ponto A e B, eu vou escrever como uma diferença de funções do U da posição A, ou seja, U definido para RA, e do U para RB, ou seja, um determinado potencial ali que eu posso tirar uma diferença entre os dois. Né? Então, o fato de não tomar o B menos o A é simplesmente por uma questão de convenção para você poder escrever de forma mais fácil a energia. Tudo bem?
Mas percebam que isso aí parece muito com o integral, né, do teorema fundamental do cálculo, né? Que o integral de uma função dá um fzão de x final e uma razão de x inicial, né? No caso de funções de multivariável, tem diferentes caminhos, então eu posso depender de cada caminho, né? Mas nesse caso de forças conservativas, essa ideia que é integral é a diferença de uma função primitiva aplicada em dois pontos, ela é válida, tudo bem? Neste caso especial. E aí então a gente vai chamar essa função primitiva U, né, de uma energia potencial aí que a gente precisa determinar. E que esse U sempre é definido a partir da força que eu meço, né? Então, lembrem-se que primeiro eu meço a força, depois eu tenho o trabalho ao longo de caminhos. Percebo que esse trabalho ao longo de caminhos independe do caminho e passa a depender somente do ponto inicial e final. E somente a partir daí define-se uma energia potencial, tudo bem? E aí então, se a gente pensar, né, em um pequeno trabalhinho ali, tá? Então pegue um pedacinho infinitesimal daqueles caminhos, a gente tem que o produto força vezes deslocamento, certo? Ele vai ser igual a um menos variação de energia potencial infinitesimal. Então, que era delta finito, vira um dzinho infinitesimal, né? E aí isso aí vale para qualquer direção, qualquer caminho. E a gente passa aí a escrever que a força ela é dada por menos o gradiente da energia potencial, certo? Isso aí está feito em caso geral, isso aqui vale para qualquer tipo de coordenada, cartesiana, esférica, cilindro, o que você quiser. Mas no caso de coordenadas cartesianas, que são as mais simples, a gente pode dividir em x, y, z e cada direção em separado. Tá? Então, olha aí um caminhozinho dr, né, ao longo do eixo x, você tem esse termo, faça um caminho ao longo do eixo y, você tem esse termo, e faça um caminho ao longo do eixo z, você tem esse termo aqui, e consequentemente você tem a força em termos da energia potencial. Então percebam que se eu tenho a energia potencial, eu derivo e acho F. Né? Naturalmente, em caso unidimensional, se eu tenho F, eu posso integrar e acho a energia potencial. Tudo bem? Mas lembre-se também que no caso de uma integral indefinida, né, você sempre tem aquela constante real que aparece. Isso aqui vai ter um importante um efeito físico, né, que a gente vai ter, na verdade, uma liberdade para definir energias potenciais, o que fisicamente traduz-se como eu estabelecer uma referência para energias potencial. Tudo bem? Para energias potenciais. Certo? Então vamos aplicar essas ideias aqui ao nosso caso que a gente tem aí de gravitação, né? Seja um caso 1 na superfície da Terra ou ao caso 2 em escalas astronômicas. Tudo bem? Então na primeira escala eu tenho isso aqui. Então a minha força ela é menos mg na direção z. Tudo bem? Isso aqui era o que a gente observa deixa eu riscar aqui, da força, né? Como eu falei, a primeira coisa que a gente faz é medir a força. Tudo bem? Isso aqui é conservativo, você pode verificar que isso depende da altura, né? Da altura z. E a gente pode ir atrás de qual função, né? Se derivada e troca de sinal, né? Me dá essa força F, né? Segundo essa expressão aqui destacada acima. Tudo bem? E essa expressão você pode verificar que basicamente é mgz. Ou seja, essa expressão aqui, massa, gravidade e altura, ela é exatamente a que serve para encaixar, né, com esse trabalho da força conservativa. Tudo bem? Eu integro, mas percebam que qualquer U zero, né, qualquer constante aditiva, né, que eu tiver pertencente aos reais, quando eu derivar aqui em cima, a derivada constante é zero. Ou seja, eu posso jogar qualquer número aqui que ele encaixe com aquela função de cima. Tudo bem? E sempre que a gente mede, lembre-se disso, é força. Então a gente tem uma liberdade
para estabelecer o zero que nós preferirmos, né? Pode ser qualquer o zero que a gente quiser. Então troca esse o zero que é arbitrário, tudo bem? Por exemplo, por um parâmetro z0 arbitrário também, tá? Que um ou outro se relaciona através dessa expressão aqui. O zero vai ser menos mgz0, né? E esse z0 aqui, ele é também um número real e não tem nenhuma restrição de um e outro, tudo bem? Para qualquer o zero eu tenho uma altura, para qualquer altura eu tenho o zero, eu só coloco o mg ali para ficar mais amigável na hora de fazer as contas. Então, a gente pode escrever, né, substituindo o E0, que o Z é o mgz menos mgz0. Colocando mg em evidência, a gente fica com esse mg e delta da altura, né? Então, se eu pensar aqui que a minha altura, na verdade, é uma diferença de altura, né, de altitudes, né? Uma altura zero ali do chão local, né? O chão que está em São Paulo não é igual ao chão que está em Fortaleza, por exemplo, né? Diferença de altitude aí. Mas essa diferença aqui eu posso chamar de H, né? E eu vou ter que o U é gravitacional, eu posso chamar assim, né? É mgh. E essa aqui é a forma que a gente está acostumado, né? Então percebam ali que eu posso usar qualquer referência de altura Z0 que eu queira, né? Isso aí fica claro quando eu tenho aí essa conta sendo feita, tudo bem? Então assim que a gente relaciona a força peso constante com esse mgh. No segundo caso, nós temos agora a força gravitacional, certo? Que ela vai ser Gzão, Mzinho sobre R ao quadrado com Rzinho flechinha, tudo bem? Essa expressão aqui eu escrevi para coordenadas cartesianas, né? Você pode escrever para coordenadas polares, por exemplo, mas eu vou usar o resultado pronto ali no caso que a força é radial e que eu posso imaginar que existe um movimento unidimensional variando o raio, né? Se esse não for o caso, aí você decompõe isso em um movimento radial mais um movimento ali por um arco de círculo em que não há realização de trabalho, porque a força é perpendicular ao deslocamento. Tudo bem? Então, isso é bem comum que tem em livros textos também. Então, a ideia que a gente precisa para achar a energia potencial seria basicamente encontrar um U que satisfaça isso. Então, eu tenho F, tenho que integrar e acho U. E troco o sinal. O resultado dessa operação vai me dar exatamente essa expressão aqui. Então percebam que a fórmula da força e a fórmula da energia potencial estão intimamente ligadas, tá? Não são duas coisas independentes, certo? E que novamente a gente tem o zero, que é uma constante aditiva, um número real que eu posso escolher qualquer número que eu desejar, certo? Então, já que a gente pode escolher qualquer número, gente, e assim, percebam que o que a gente mede em situações aí de experimentos é sempre um trabalho de um ponto A a um ponto B. Então, por isso que se você adiciona um U nesse termo e nesse termo, quando você tira a diferença, ele morre. Tá? Então, ele é puramente uma liberdade que a gente tem na nossa teoria. E aí, ele é escolhido por conveniência. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui é jogar ele fora. Dizer que ele é igual a zero e pronto. Né? E aí, quando eu digo que ele é igual a zero, o que vai sair daí é que para eu zerar essa energia potencial eu tenho que ir lá para o infinito, né? Um R infinitamente grande. E isso aí vai acabar sendo minha referência de energia potencial, que é basicamente definida como onde essa energia é nula. Bem? Então é por isso que a gente define essa referência de energia nula lá no final. É simplesmente porque a gente jogou a constante fora por conveniência, e aí a referência disso é que a gente tira ela lá do infinito. Tudo bem? Então, assim que a gente deduz essas duas fórmulas. Tá? Então, isso aí é assim que nasce cada um dos resultados e assim que se estabelece uma relação entre força e energia potencial. Mas uma coisa que é interessante também é a gente mostrar que esses dois resultados eles são equivalentes de alguma maneira, né? Porque a força gravitacional é uma única coisa.
Então, você não pode ter uma corte de retalhos que não se conversam, né? Então, vamos explorar aqui a equivalência entre esses dois resultados. Tudo bem? Então, imagine aqui o nosso planeta Terra. Eu estou aqui dando um tchauzinho para vocês, certo? E a gente vai na ideia da situação 2. Tá? Acho que eu fiquei meio travado aqui. Tá. Na ideia da situação 2, né? Imagina que a gente está aqui na superfície e eu estou fazendo meus experimentos, né? Minhas medidas, enfim, eu estou vivendo aqui nas vizinhanças da superfície da Terra. Então tem um Rzão que é o raio da Terra e que um Rzinho qualquer ele é igual ao raio da Terra mais uma altura z, né? E naturalmente esse z ele deve ser muito menor que o raio da Terra, né? Caso contrário, você entra automaticamente na condição de que a gravidade não é mais uniforme, né? Essa aproximação aí não pode mais ser utilizada. E o que acontece então quando eu faço essa expansão que o raio Rzinho, ele é um raio da Terra, que é um número, um Zzão, né? Então isso aqui, só para ficar claro, né? Isso aqui é variável, isso aqui é variável, isso aqui é um número, tá? Então Rzão é a distância, né, o raio da Terra, né? Então esse comprimento ali, isso aqui é um número e eu vou ter duas variáveis aqui. Então eu estou olhando aí na vizinhança do raio da distância nas proximidades da superfície terrestre. Tá bom. Então aí eu tenho um pouquinho de conta, né? Vamos acompanhar aqui passo a passo. Então eu começo com o meu resultado que nós tínhamos previamente demonstrado aqui, né? E eu não vou jogar o zero fora ainda, tá? Então esse aqui é o resultado geral que a gente tem disponível. Então eu escrevo Rzinho como Rzão mais E, certo? E eu vou agora fazer uma expansão em primeira ordem, uma aproximação. Eu coloco esse Rzão em evidência, né? E aqui eu vou ter embaixo, né, um fator aqui que surge. Está aqui, a gente fez essa conta aqui, esse menos 1 lá no exponente, serve para dizer que ele está acontecendo lá no denominador. Então, certo. Aqui. E aí, então, eu vou usar a condição que essa quantidade aqui, né, o z é muito pequeno, e a gente tem uma aproximação que é bem popular, né, que 1 mais x elevado a n é aproximadamente 1 mais nx, tá? Quando o módulo de x é muito menor do que 1. Certo? Então eu vou usar essa aproximaçãozinha aqui para quê? Para fazer essa conversa aqui do que acontece para pequenas perturbações de z, certo? Então o menos 1, o expoente cai multiplicando esse termo, então basicamente troca o sinal que antes era mais e tinha o menos 1 em cima, então o menos 1 cai e muda esse sinal. E agora a gente vai fazer uma distributiva. Isso aqui cai para cá e cai para cá. E então a gente tem um primeiro termo, um segundo termo e aqui a nossa constante, o zero. Tá bom? E aí a gente agora vai fazer algumas simplificações. O que eu vou fazer? O zero, antes eu escolhi ele como sendo zero, só para jogar fora. Agora não. Eu vou escolher o zero está aqui para cancelar com esse número. Tudo bem? Porque agora me interessa me livrar desses dois caras de uma vez só. Então, para isso acontecer, eu vou escolher o U0 igual a Gzão, Mzão, Mzinho sobre Rzão, né? Raio da Terra. E se vocês se lembram bem, né? Essa quantidade Gzão, Mzão sobre R quadrado é o campo gravitacional ali nas vizinhanças da Terra, né? Aceleração local da gravidade. E aí, quando nós substituímos esses dois pontos, nós cancelamos, né, esses dois termos. Aqui e esse termo aqui. Tá? Eles morrem aqui e o que sobra é MGZ. Ou seja, de fato, quando você toma a situação macro, né,
em que você tem ali o campo gravitacional não uniforme e você faz uma pequena perturbação em torno desse valor, você de fato recupera esse MGZ. Então isso aqui é uma situação bem particular daquela situação aqui do menos Gzão, Mzinho sobre R. Então as duas expressões são de fato equivalentes. Aí essas últimas observações, né, que a gente tem o seguinte, né, essas duas expressões elas são de fato, elas são equivalentes, né. Na verdade, a parte 1 ela é restrita a pequenas perturbações aqui num campo gravitacional aproximadamente uniforme, tudo bem, mas ela pode ser reduzida a partir da situação 2, que é mais geral. A diferença, né, é que o ponto de referência na situação 1, você usa a constante, né, como sendo esse valor ao invés de 0, e a sua referência, portanto, deixa de ser o infinito e passa a ser a superfície do planeta, né? Então, isso aí na conta, você consegue usar de maneira conveniente para se livrar de constantes aditivas, né, como você preferir, e percebe-se então que isso aí tem interpretações interessantes quando você vai olhar ali a referência de energia, né? Basicamente, onde eu vou dizer que é 0 a minha energia para começar a medir os trabalhos, tá bom? E aí percebe-se também que essa condição, né, para usar essa expressão aqui, naturalmente ela surge da condição que as alturas que você está trabalhando são muito menores que o raio da Terra, né? Isso aí implica que está ainda nessa condição de campo gravitacional aproximadamente uniforme. Tudo bem, gente? Então isso aí é uma coisa que eu queria dar de recado para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.